E outra coisa também, aí é uma dica importante, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, ouvindo, é sobre as entrevistas de emprego, né? Eu conversei bastante com o João também sobre essas experiências, né? Porque quando você vai numa entrevista de emprego, né, você precisa já ter mapeado antes as possíveis perguntas, porque quando você já sabe que vai ser, o que vai ser perguntado. Então dá um tópico aí, pro pessoal anotar em casa. Você vai virar Vamos lá. corte, vai virar corte isso aí. Vamos lá. Fala 5, você tem conteúdo pra isso. 5 pontos importantes para uma entrevista de emprego. Beleza, vamos lá. 5 pontos importantes para uma entrevista de emprego. Primeiro, conhecer a vaga, certo? Para que eu estou me candidatando? Eu já entrevistei muitas pessoas. E as pessoas que eu entrevistei, algumas delas não sabiam do que se tratava a vaga. Esse é um ponto. Eu tive um chefe, nessa época aí, quando eu tinha uns 23, 24 anos, a gente participou junto da mesma entrevista com um rapaz. Eu fiquei até com pena do rapaz, né? Eu era novo como um líder, né? Então eu ia contratar o cara para trabalhar comigo. E meu chefe perguntou para ele, cara, você sabe do que a gente faz? Ele falou, não. Ele falou, então, meu amigo, se você não sabe o que a gente faz, eu não tenho como te contratar. E se eu falar para você que a gente fabrica explosivos para mandar lá pra galera do Talibã? Aí o cara ficou olhando pra ele assim. E se eu falar pra você que a gente trabalha com entorpecentes? Aí o cara ficou olhando pra ele, eu falei assim, ele falou, cara, você tem que entender o que eu faço. Entende? Isso é forte, mas as pessoas... assim, é um pouco relevante, João, assim, a gente entende um pouco, as pessoas estão desesperadas buscando alguma coisa. Mas vamos lá, vamos ser frio, né? Tem que entender. Então a primeira dica é você conhecer a empresa. Conhecer a vaga. Conhecer a empresa. Pode ter certeza que se você vai perder ali meia hora estudando o site da companhia, e você vai ter certeza que uma das perguntas de emprego vai ser lá, você sabe o que a gente faz? Eu dei uma aula numa entrevista para uma recrutadora quando ela me perguntou isso. Eu falei assim, vocês têm 10 divisões diferentes. Vocês trabalham com isso, com isso, com isso, o headquarter de vocês fica em tal lugar, vocês têm um escritório aqui no Brasil, lá no Rio, aqui em Macaé. Ela ficou me olhando impressionada. Eu fui com o meu beabá na mão. Eu fui preparado. Você sabe para que é essa vaga? Eu falei, sei, é para a divisão X, é para trabalhar offshore, que eu já vi, etc, etc, etc. Mas não... Você tem alguma pergunta? Fica essa dica. Sim, sempre tem alguma pergunta. Isso demonstra interesse. Então essa é a terceira dica. Quando o recrutador fala assim, você tem alguma pergunta a fazer? Tem. Porque você tem. Só que na hora você quer que aquilo... A entrevista não é algo confortável. Mas quando você domina a entrevista, a gente usa uma técnica, né, um dos 4 T's, né, que a gente chama que é take control, você toma controle daquele momento ali, porque você trouxe para você ali, sim, eu tenho 2 perguntas. Eu posso fazer 2 perguntas? Posso. Qualquer pergunta você faça, relevante à vaga. Por exemplo, essa contratação imediata, se vocês me contratarem agora, eu posso, eu estou disponível, eu posso vir amanhã. É uma pergunta, é imediata ou vocês vão demorar com esse processo? Vai contratar daqui a 15 dias, por exemplo? Porque às vezes você participa da entrevista, quando você recebe algum feedback, às vezes demora. Ou então às vezes a vaga não é para banco de dados. Às vezes ainda vai acontecer ainda, entende? Então a contratação daqui a 3 meses. Trabalhar as expectativas é algo que a gente faz na venda também. Trabalhar as expectativas do cliente, trabalhar as nossas expectativas. Ali é uma espécie de negociação. Exato, por isso que eu estou colocando esse ponto da entrevista, que é importante. Então, conhecer a empresa, conhecer a vaga, certo? E conhecer a empresa, você conhece a vaga e você faz perguntas relevantes, certo? Uma outra dica é você sempre ir bem arrumado. Eu passei por uma situação engraçada. Eu fui entrevistar um rapaz. Não vai de Havaianas. Cara, assim, você pode ir em qualquer lugar com os trajes que ele foi, menos com uma entrevista de emprego. Mas mesmo assim eu entrevistei, por respeito a ele. Ele foi lá na empresa entrevistar. Mas ele realmente, assim, os trajes dele parecia que ele ia sentar na praça com os amigos e trocar uma ideia. Então isso não é bom. Vá bem apresentado, né? Assim, da melhor forma possível. Isso é bem interessante. Eu acho que são 4 dicas aí, acho que interessantes. Vamos ver se eu consigo tirar mais uma quinta dica. Dá pra fazer um curso disso? Cara, não. Essa seria, na verdade, a minha primeira dica. Pré-entrevista de emprego. Currículo, né? Fazer um currículo apresentável, né? Já peguei muitos currículos também, muito... Quer fazer em cima da hora e tal. Eu tive uma oportunidade interessante no próprio LinkedIn na época, né? Que hoje tá
é um boom aí o LinkedIn e tal, né? Porque eu comecei com o LinkedIn na época que tinha poucos usuários. Eu já quis logo me inscrever, botei meu perfil lá e tal. E tinha uma psicóloga lá, né, oferecendo revisão de currículo grátis. E interessante que até ano passado, 2 anos atrás, eu fiz contato com ela e falei, agradeci, a revisão que tu fez no meu currículo deu certo até hoje. Ela é uma especialista nisso. Então, assim, ter a humildade de chegar para essas pessoas que se oferecem e falar, pô, dá uma olhada para mim, o que eu posso melhorar aqui no meu LinkedIn, né, no meu currículo, etc. Isso é interessante. Eu já ensinei para várias pessoas a mexer nessa ferramenta, LinkedIn também. O seu currículo fica online 24 horas ali. Então, assim, os recrutadores estão sempre olhando lá, as ferramentas que são pagas por eles, eles colocam lá no filtro, né, e aparece você lá. Eu sei porque pessoas que eu conheço, né, minha irmã, outras pessoas, eu já recebi oportunidades pelo LinkedIn. Existe Então, um algoritmo no LinkedIn, tem um LinkedIn Ads, a gente consegue anunciar pelo LinkedIn, inclusive. Perfeito. Então existe um algoritmo, um robô que trabalha ali para achar palavras-chave e direcionar as pessoas e até certas palavras, como você falou, né? Exato. Venda ali, Isso. mercado offshore, etc.